Fala galera, tudo beleza? Marcos Barnal trazendo aqui para você mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre 3 guitarristas de jazz que quem gosta dessa praia tem que conhecer e quais foram suas contribuições, por que que eles são importantes, por que que a gente tem que conhecer esses cabras aí, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá. Pessoal, para começar, o primeiro que tinha que ser ele é Charlie Christian. E por que Charlie Christian é tão fundamental para a guitarra? Charlie Christian, infelizmente, né, faleceu muito cedo, antes de completar 27 anos, ele faleceu com 26 anos apenas, né? Teve uma carreira, assim, curta e meteórica. O auge seu, assim, a gente pode dizer que durou em torno de 2 anos, né? Entre a descoberta dele e a sua morte foi em torno de 2 anos apenas. Ele morreu em 42, né? Ele está ali no princípio do bebop, ele também participou daquele início do que estava se desenvolvendo, do que veio a ser conhecido como bebop. Charlie Christian era um gênio, todos os guitarristas de jazz devem um pouco do que fazem a esse cara. E qual foi a grande contribuição dele? Até a época dele, e ele foi o cara certo no tempo certo, né? A guitarra, ela não era um instrumento muito solista, né? A gente pode dizer sem medo de errar que Charlie Christian foi o primeiro Guitar Hero, assim, sabe? Por quê? A guitarra ficava lá de fundo, a guitarra foi entrando no jazz meio que fazendo parte da seção rítmica, né? Como era o banjo americano, então ia tocar, sei lá... Era esse papel. Então era mais esse que a gente vê em música de big band, né? Quando tem a guitarra fazia muito mais a parte rítmica do que improviso. A guitarra não era considerado um instrumento solista, até por conta da dificuldade de amplificação. Aí vem que Charlie Christian era o cara certo no tempo certo. Na época dele estava se desenvolvendo a técnica a tecnologia de captação, de amplificação da guitarra, né? E ele estava no lugar certo, na hora certa, foi um dos primeiros que teve acesso a isso, mas ele já tentava, já fuçava, e musicalmente o cara é um gênio. Então ele fez a guitarra sair de trás para frente. Ele passou a ser solista, tá? Ele passou a fazer solos e improvisos que o pessoal achava que só saxofonista fazia, tal, e ele mostrou que na guitarra também faz. Então Charlie Christian é um cara que a gente tem que ouvir, deve muito a ele. Temos poucas gravações dele, tá? Até por conta da época, então assim, era tudo muito incipiente ali, né? A qualidade não é essa coisa toda, então assim, se eu não me engano, a gente tem em torno de 25 registros dele, com a banda do Benny Goldman e algumas outras coisas, e não passa disso. Então são 25 registros só que se tem dele, tá bom? Mas, cara, o cara chegou com os 2 pés no peito, foi pouco tempo de holofotes para ele, mas entrou para a história. Charlie Christian, o primeiro Guitar Hero, você precisa conhecer, ok? Segundo Guitar Hero, segundo grande cara da guitarra jazz, Es Montgomery. É claro que tem outros, tá, gente? É que eu tô pegando aqui alguns que eu acho bacana e vou dizer por quê. Es Montgomery começou a tocar guitarra por conta do Charlie Christian, tá? Não começou novinho, começou lá pelos seus 19 anos. Es Montgomery de Indianápolis, né? E ele tem grandes 2 contribuições, né? Quando se fala em Es Montgomery, a gente pensa em quê? Tocar com o polegar. Por quê? Porque o negão, eu não sei se pode falar negão hoje em dia, é negão da boa maneira, assim, de se falar negão. O negão, gente fina. O negão mandava ver, cara, e só com o polegar aqui, ó. Então, assim, ele desenvolveu essa técnica de tocar somente com o polegar, tá? Com a parte maciazinha aqui, né? E mandar ver. E a outra técnica foi oitava, que eu já fiz aqui, né? Tocar oitavado, tá? Por exemplo, aqui eu tô tocando sol e sol. Então, sol, sol, lá e lá, si, si. Então eu toco a nota e a oitava dela. E aqui eu tô sendo Es Montgomery na veia, né? Porque eu tô tocando com o polegar e tô tocando oitavas. Então, Es Montgomery é um outro gigante da guitarra jazz que deixou esse legado. Hoje em dia, quando a gente vê o pessoal fazendo oitavas, alguns falam, lembra George Benson, lembra Norman Brown, tal. Esses caras todos beberam no Es Montgomery, tá? Agora, de repente, alguém pode falar, mas tem um cara num vilarejo no interior da Moldávia que já fazia oitavas antes dele. É possível, mas assim, ele foi o cara que jogou isso nos holofotes, tá? Es Montgomery também um cara sensacional. E a técnica de tocar com o polegar tem outra questão curiosa, né? Que ele tocava para tocar mais baixinho, para não atrapalhar a vizinhança, a mulher, filhos, então ele chegava em casa à noite do trampo, que tinha que trampar, né? Ia tocar a sua guitarrinha lá, e ele não queria incomodar ninguém, desenvolveu essa técnica de tocar com o polegar, que é mais maciozinho, né? Então ele
tocava só com o polegarzão aqui, tá? Es Montgomery, um gênio. Infelizmente também morreu cedo, né? Morreu com 45 anos. Para os nossos padrões hoje em dia, ainda mais ainda, né? Hoje em dia o pessoal tá tendo uma expectativa de vida maior. Morreu cedo, mas ele tem bastante gravação, tá? Tem bastante coisa dele. Então, Es Montgomery, você não tem, diferentemente do Charlie Christian, você tem muita coisa para ouvir, é fundamental ouvir Es Montgomery para a linguagem da guitarra jazz. Beleza? E o outro grande cara que eu queria falar aqui nesse vídeo é Joe Pass. Eu não podia deixar de fazer um vídeo dos grandes guitarristas de jazz sem falar sobre Joe Pass. Joseph Passalacqua, né? É o nome dele. Joe Pass teve uma vida, né, um pouco mais longa, morreu em 94, um gênio da guitarra jazz também, bebia das frases do Charlie Christian, do bebop, só que assim, a grande contribuição dele foi, Joe Pass, ele levou o que a gente chama de chord melody, né? Guitarrista de jazz chama de chord melody, a gente fazer, sei lá... tocando a melodia e a harmonia junto. No jazz a gente chama isso de chord melody, o pessoal mais moderninho aí, mais ligado ao violão, chama de fingerstyle, né? Inclusive tem um curso meu de chord melody e fingerstyle, vou deixar aqui embaixo o link se você quiser. Enfim, mas voltando ao Joe Pass aqui, ele levou isso, então assim, que nem o Es Montgomery. Ah, mas já faziam isso, já faziam chord melody antes do Joe Pass, tá, não sei do que e tal. Faziam, mas ele levou para um outro nível, cara. Grande parte da sua produção é ele sozinho e a guitarra. Esse cara entrava no palco e dava um concerto como se fosse um violonista clássico. Ficava ele no palco, às vezes um amplificadorzinho do lado lá, 1 hora e meia tocando lá sozinho. Ele fazia chord melody, fazia harmonia, melodia e improvisações e contrapontos sozinho, sem cantar, né? Porque assim, não era voz e violão, não era guitarra e violão. Ele tocava sozinho. Já que eu toquei nesse assunto, ele contribuiu bastante, né? Ele tem bastante coisa gravada em parceria com a Ella Fitzgerald, que aí sim era guitarra e voz, né? Mas ele viajou muito, tem muita produção, tocou muito sozinho no palco. Ele levou a guitarra para ser um instrumento concertista, basicamente isso. Ele tem discos gravados, apenas ele, né? Tem a série Virtuoso, que ele pega os standards e arrebenta, cara. Ó, Joe Pass é um cara que você tem que ouvir. Foi por ele que eu cheguei nesse meu fascínio por chord melody. Então, se você gosta de guitarra jazz, Joe Pass você precisa conferir, é sensacional. E também não só a questão de chord melody, né? O fraseado, os improvisos e quando ele toca em banda, que tem bastante coisa dele, você vai curtir porque tem muita coisa, tá? E assim como é o Montgomery, tem muita coisa do Joe Pass também para você conferir aí. Tá bom? Então, pessoal, esses foram os 3 gênios da guitarra jazz que eu queria falar nesse vídeo. Charlie Christian, Es Montgomery e Joe Pass. Claro que tem outros, tal, mas enfim, Charlie Christian pôs a guitarra na frente de tudo, pôs a guitarra como um instrumento solista, sensacional. Es Montgomery contribuiu mais um pouco, Joe Pass mais um pouco, e assim a linguagem vai se desenvolvendo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha. Se você quer aprender a tocar, quer saber guitarra jazz, tem cursos meus, tem e-books, enfim, tem bastante coisa, sempre deixo na descrição do vídeo aqui, tá? E se vingar esse vídeo aqui, eu posso fazer uma série, posso fazer um vídeo específico para cada um desses guitarristas e de outros grandes guitarristas de jazz e de outros estilos, enfim. Vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza? Mas por hoje é só, fico por aqui, valeu, abraços e até mais.